Usa-me, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser pra ti, viver pro teu louvor e nunca mais deixar de te ouvir. Em meio às desilusões, em meio às promessas falsas que eu ouvi, em meio a mentiras tantas, em meio a pessoas falhas como eu, o meu desejo deve ser em suas mãos permanecer, usado como um instrumento no cumprimento do teu querer. Usa-me, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero ser pra ti, viver pro teu louvor e nunca mais deixar de te ouvir. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham pelo canal da TV CMC no YouTube e também no Facebook. Está começando o encontro online Desafios da Igreja em 2021, promovido pela Comunicação e Missão Cristã e pelo Ministério Translocal de Bauru. De hoje até terça-feira teremos 5 reuniões. Após a abertura dessa noite, voltaremos a nos encontrar amanhã, domingo, 2 vezes, às 10 horas e às 8 da noite. Na segunda e na terça, os cultos serão à noite. Embora o encontro seja online, agendamos 2 reuniões presenciais na Chácara CMC para os que moram em Bauru e região, obedecendo todas as orientações do governo contra o Covid-19. Amanhã, domingo, às 10 horas e terça-feira, às 8 da noite, quando está marcada a ceia do Senhor. É preciso esclarecer que a cidade de Bauru está na fase vermelha do Plano São Paulo do governo estadual nessa pandemia. E só podemos ter cultos presenciais porque um decreto presidencial declarou as atividades religiosas como essenciais. Vamos acompanhar agora a saudação do pastor Abílio Pinheiro Chagas, líder do Ministério Translocal de Bauru, e depois explicaremos mais um pouco como vai funcionar o encontro online. Boa noite, meus queridos irmãos. Recebam o nosso sincero e cordial abraço por participarem deste Ministério Translocal de Bauru em mais esta oportunidade, neste encontro, neste ano de 2021. Certos de que seremos muito abençoados. A nossa gratidão a vocês todos, líderes e ministérios, e também pelo esforço de cada irmão e irmã no sentido de possibilitar a realização deste importante evento com amigos e companheiros de longa data e com nossos irmãos muito especiais. Encontro que tem como tema Desafios da Igreja em 2021 e que será iniciado logo a seguir, com a palavra de nosso queridíssimo ministério irmão Jorge Mitian, cobertura espiritual
de todo o nosso ministério desde o início e depois da participação de experientes homens de Deus como o pastor Bilão, Ed, Edmilson, Bomilca e quem sabe outros homens de Deus com experiência extraordinária no discipulado e na palavra. Oramos por todos nós, todos os dias desta semana, e outros irmãos também oraram. Deus nos fará experimentar um indescritível sentimento de esperança, de vigor, de alegria, que se sente ao descobrir o motivo pelo qual o Senhor possibilitou participarmos a esse encontro. Vamos crer na palavra que iremos ouvir, vamos então crescer mais, vamos experimentar uma glória ainda maior e seremos mais parecidos com o nosso amado Senhor Jesus. Em atitude de oração, diante do nosso Deus, que nos abençoará e receberá de nós todos a gratidão e os louvores. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que se inscreveu no encontro Desafios da Igreja em 2021. Vamos enviar por e-mail parte do conteúdo das reflexões e mensagens para você usar na sua comunidade. Nas nossas reuniões, vamos intercalar músicas, pedidos de oração de alguns líderes translocais. Infelizmente, não será possível colocar todos os líderes pela limitação do tempo, várias intercessões, reflexões mais curtas, de Ed Pinheiro Chagas, Abílio Pinheiro Chagas Júnior, o Bilão e minha também, e mensagens dos preletores Jorge Mitian, da Argentina, Nelson Bomilcar, de São Paulo, Edmilson Marques Dias, da Comunidade Cristã de Guarulhos, e do pastor Abílio Pinheiro Chagas, de Bauru. Os vídeos de todas as reuniões ficarão disponíveis no canal da TV CMC no YouTube. Se você perder alguma reunião, é só correr lá e conferir. Aproveite para se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar. Entre no chat também, deixe seus comentários, interaja com outros participantes do encontro. Passadas essas orientações, vamos em frente. Abra o seu coração e deixe Deus falar com você nesses dias especiais. Que o Senhor abençoe a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Eu faço das palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses as minhas palavras. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações. Eu sou grato a Deus por cada um de vocês, pela CMC, tenho recebido carinho através de palavras, as orações de vocês, e isso tem nos fortalecido. Muito obrigado. E estamos aqui em Nova York, que todos nós estamos enfrentando, essa pandemia, esse tempo desafiador, e agora acrescentado com essa crise política que nós vivemos aqui nos Estados Unidos e também de uma situação econômica incerta. Mas louvamos a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A igreja segue viva, nós fazemos 2 reuniões no domingo pela manhã, presencial, e transmitimos também online para os irmãos que estão mais inseguros. E tem o meu pedido de oração, que eu acho que é muito semelhante a todos, né? É que Deus nos dê sabedoria, graça, protegendo também as nossas vidas nesse tempo de pandemia. E que também nos dê sabedoria para alcançar os nossos irmãos que estão afastados e nos dando estratégia para seguir o projeto de evangelização e de fazer discípulos aqui nessa cidade. Amém? Orem por nós, mas também eu tenho um pedido especial. Durante essa pandemia, nós recebemos uma ajuda do governo americano.
E agora nós temos a oportunidade de ser perdoado essa dívida. Já entramos com recursos e estamos pedindo que esse perdão, que seja nos dado esse perdão. Tá bom? Que Deus abençoe. Louvamos a Deus por essa ferramenta da internet, né, que nós podemos nos conectar e participar deste evento. Em nome de Jesus, que esse encontro da CMC, encontro da Translocal, seja um marco, um divisor na nossa vida, na nossa história, na vida da igreja, da CMC. Deus os abençoe, em nome de Jesus, muito obrigado. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Olá, irmãos, graça e paz em nosso Senhor Jesus. Nesse momento eu gostaria de convidá-los a todos a estarem orando junto comigo, intercedendo pela vida do irmão Rubens. Senhor amado, nesse momento, diante da tua presença, eu quero te louvar pela vida do pastor Rubens, pelo seu ministério, pelo seu testemunho, pela sua conduta. E nesse momento oramos para que o Senhor conceda a ele a graça e a sabedoria que vem do alto, para que ele continue firme no seu propósito, no seu ideal, com o evangelismo, com o discipulado, e que nesse momento difícil em que o mundo atravessa, o Senhor conceda a ele as estratégias, a direção, para que ele continue servindo ao Senhor, alcançando aquelas vidas, aqueles irmãos que estão desanimados, aqueles irmãos que estão se afastando nesse momento. Conceda, Pai, discernimento, graça, para que ele continue o seu ministério, sempre exaltando e louvando o teu nome. E também oramos, ó Deus, sabendo que o Senhor é dono de todo o ouro e toda a prata, que o Senhor tem nas tuas mãos o coração dos reis e das autoridades. Que o Senhor abençoe, para que essa porta que se abriu, para que esse perdão seja concedido à igreja, para que o teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Rubens, que o Senhor proteja ele dessa pandemia, ele e toda a sua casa, livra de todo o mal e continua renovando a sua fé, renovando a sua vida espiritual, para que ele continue glorificando o teu nome. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
irmãos, pastores, participantes desse belíssimo encontro que Deus tem nos proporcionado, alimentar da sua palavra. Agradecemos a Deus pela nossa cobertura espiritual, que sempre tem nos abençoado, mesmo distante, nós somos guardados e protegidos com essa cobertura. E Deus tem nos guardado aqui em Patrocínio. E eu gostaria de deixar 2 versículos da palavra para que possamos alimentar nossa alma, o nosso coração, nesses dias difíceis, que está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Diante dessa palavra que nos conforta, que nos consola, de saber que Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, nós precisamos, nesses dias, de muita misericórdia e de muita consolação do Espírito Santo de Deus. Os nossos pedidos aqui de Patrocínio, Minas Gerais, é para que o Espírito Santo de Deus possa consolar todas as famílias que perderam seus entes queridos e que eles possam consolar a outros, para que a vacina possa chegar o mais rápido possível e que seja acessível a todos nós, e para que a igreja local possa interagir e participar das reuniões online com toda liberdade no Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E agora, irmãos, nós vamos interceder pela nossa igreja, a comunidade cristã em Patrocínio. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, orar pelos nossos irmãos de Patrocínio. Orar, Deus, por cada um daqueles irmãos que estão ali fiéis, tementes ao Teu nome, permanecendo na Tua palavra, permanecendo no Teu ministério, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um. Abençoa a vida do Irso, Senhor, que está à frente desse ministério. Abençoa, Senhor, a vida da Lucilene, Deus, e de toda essa família, de todos os irmãos, ó Deus, da comunidade cristã de Patrocínio. Abençoa a vida do Natan, abençoa a vida da Maria Cecília, abençoa a vida da Giovana, do Rodrigo, Senhor. Abençoa, Deus, a vida da Ângela, Pai, em nome de Jesus. Abençoa a vida dos seus filhos, todos os irmãos da comunidade cristã em Patrocínio sejam tocados, abençoados, protegidos, guiados pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. E em meio a toda essa pandemia, que eles encontrem no Senhor o cuidado, o alívio, o consolo, o socorro do Senhor, Pai. Proteja cada um dos irmãos, ó Deus. Abençoa aquelas famílias que já perderam entes queridos, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que eles sejam fortalecidos no Teu poder, na força do Teu Espírito Santo, e que, Senhor, eles encontrem forças do Senhor para ajudar outros irmãos que também estão passando por essas dificuldades, Pai, outras pessoas que estão passando por isso. Em nome de Jesus, abençoa os irmãos de Patrocínio, cuida, Senhor, para que eles recebam a vacina lá em Minas Gerais, na cidade de Patrocínio, na cidade de Belo Horizonte, em todo o estado de Minas Gerais, que eles recebam, Senhor, essa vacina, que eles possam usufruir desse benefício, Senhor, e que eles encontrem, Pai, liberdade no Teu Espírito para voltar a se reunir junto. É o desejo do nosso coração, de todos os brasileiros, e é o desejo dos nossos irmãos lá de Patrocínio, Senhor. Cuida, Pai, da vida de cada um, cuida do ministério de cada um e direciona o coração de cada um dos irmãos de Patrocínio, que nós oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém.
fidelidade incomparável é. Ninguém como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Se o Senhor te chamou, que tu ouviste a sua voz e o aceitaste no teu coração, para servi-lo para sempre, sem ti já queima, irmão, a chama do Espírito Santo. Não a deixes apagar, escuta a cada momento a voz daquele que te chamou. E o diabo andará no teu encalço, e a carne sempre tentará. Mas se tu permaneceres no Senhor, irmão, serás mais do que vencedor. E o diabo andará no teu encalço, e a carne sempre tentará. Mas se tu permaneceres no Senhor, irmão, serás mais do que vencedor. Irmão, serás mais do que vencedor. Sim, tu serás mais do que vencedor. Amém. O apóstolo Paulo, já nos seus 60 e tantos anos, escreve a sua segunda carta ao seu discípulo Timóteo, nos seus 30 por aí, dando a ele conselhos sobre o seu ministério. E no final dessa carta, ele toma um tom mais de desabafo, expressando assim emoções e sentimentos próprios da sua idade, de um idoso, e características da fase de vida em que ele estava. Ele revela, por exemplo, ao dizer já no capítulo 4 do 2 Timóteo, versículo 9, dizer: procura vir ter comigo depressa. Ele revela o sentido de urgência, aquele sentimento que todos nós que passamos dos 50 e tantos anos temos, e uma mudança profunda no nosso modo de viver e de pensar a vida, pensando, por exemplo, no futuro como o tempo que nos resta, e procurando então fazer desse tempo o tempo mais bem aproveitado possível,
o tempo para podermos realizar aquilo que ainda não conseguimos fazer. E então, pensando, tenho pouco tempo, preciso aproveitá-lo e vivê-lo da melhor maneira possível. Ele mostra também a necessidade de companhia. Quando diz, procura vir ter comigo depressa, e ele diz, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Ou seja, todos os seus companheiros de luta, de caminhada, estavam longe dele, estavam fazendo as suas tarefas, o seu ministério, e ele ali, sozinho, numa prisão, sentindo-se sozinho, precisando de companhia, precisando de apoio, de calor humano, sentindo falta do contato físico dos seus amigos, do abraço deles, do ombro amigo, sentindo falta de cada um deles. Estava com ele apenas Lucas. Então ele queria, até além dos seus amigos, suas coisas, sua capa, seus livros, seus pergaminhos. Sentia-se solitário. E além disso, ainda com uma tristeza, um peso no coração, pelo abandono de vários dos seus companheiros, como ele diz no versículo 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. E também, no versículo 16, ele diz, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Todos me abandonaram. A decepção com pessoas e o sentimento de que tudo estava contra ele naquele momento em que ele mais precisou de apoio. E além disso tudo, soma-se a isso o comportamento de Alexandre, que lhe causou muitos males, não sabemos como, mas que o prejudicou muito, e também a enfermidade de Trófimo, que também devia trazer um sentimento de preocupação e de tristeza ao coração de Paulo. Embora ele tivesse o amor de Jesus no seu coração, ele precisava sentir esse amor e ver esse amor através de pessoas, de amigos, de pessoas que estivessem com ele ali. Ele tinha a força do Espírito Santo, mas precisava também do apoio dos seus amigos, né, da colaboração de seus amigos, da igreja, dos irmãos. E assim, irmãos, somos todos nós, hoje, os idosos muito mais ainda mais nessa situação esquisita que vivemos de pandemia. Temos esse sentimento de urgência. Todos aqueles que são idosos, eu me considero um deles, tenho 66 anos, esse sentimento de urgência, de não perder tempo e de estarmos fechados, presos em casa, não podendo realizar coisas que deveríamos e queríamos estar realizando. Nos sentimos sozinhos muitas vezes, abandonados até pelos irmãos, até pelos parentes, por medo, seja por cuidado excessivo. Precisamos da presença dos irmãos, nos sentimos ameaçados por uma enfermidade que nos ronda, e hoje parece que mais do que não é o diabo que nos ronda querendo nos devorar, mas é essa epidemia, essa pandemia que traz risco à nossa vida. Então, o desafio da igreja nesse ano de 2021, creio eu, é encontrar os meios de atender os idosos nessas suas necessidades e nessas suas emoções, de ter criatividade para dar apoio, seja em oração, seja em visitas, seja através da internet ou através de pequenas reuniões, enfim, maneiras de podermos suprir essas necessidades emocionais dos nossos idosos.
às vezes por um cuidado excessivo em protegê-los fisicamente das enfermidades, estamos contribuindo até para que haja uma enfermidade pior, a enfermidade da alma, do espírito, o medo, o desânimo, a tristeza, a solidão, o abandono, enfim, o sentimento de não poder fazer as coisas que gosta, de realizar coisas por estar isolado em casa. E a igreja precisa desse desafio de ver a solução para que nossos idosos não tenham essa atitude, mas sim a atitude positiva que Paulo teve quando ele dizia assim, no versículo 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Ou seja, mesmo diante de toda a situação negativa, Paulo não perdia de vista o propósito da sua vida, que era levar o evangelho aos gentios. E mesmo diante dos perigos que lhe aguardavam, ele mantinha a sua certeza de fé em Deus por meio de Jesus Cristo. Quando ele diz no versículo 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que seja assim na nossa vida e que seja assim na nossa igreja nesse ano de 2021. Boa noite, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor Jesus inunde o coração de todos vocês. Lamento por não podermos ter o nosso encontro presencial da Translocal, mas também aguardo com expectativa o nosso encontro remoto dos dias 13 a 16, com um tema excelente, propício para a época em que estamos vivendo, desafios da igreja em 2021, nesse novo tempo. Aguardo com expectativa a ministração da palavra do Senhor. Assim como temos orado pelos irmãos, pastores, líderes e igrejas da Translocal, também precisamos das orações dos irmãos. Eu quero começar agradecendo aqui a Deus pela oportunidade que nós tivemos nesse tempo de Covid de realizarmos uma grande reforma em nosso salão de reunião. Os irmãos contribuíram e cooperaram com generosidade. Então, meu pedido é para que Deus conserve no coração do seu povo aqui e aí essa disposição e essa generosidade de cooperar com todos os meios para a obra do Senhor, quer numa construção e quer na missão da igreja. Que Deus nos abençoe e continue nos abençoando. Também peço oração pelos que foram afetados pela Covid aqui e aí na sua cidade, especialmente nas nossas comunidades, para que o Senhor os restaure plenamente. Peço também oração para que Deus amplie nossa visão para as oportunidades de missão e de ação pastoral da igreja nessa pandemia que ainda continua e nos desafios que nós temos pela frente nesse ano. E também peço pelos queridos irmãos que irão ministrar a nós a palavra de Deus nesse encontro remoto da Translocal. Que Deus nos abençoe e nos edifique juntamente em Cristo. Paz seja com todos vocês. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Olá, irmãos. Vamos orar e interceder pela nossa igreja, pelos nossos irmãos de Guaratinguetá. Senhor, nós oramos aqui como igreja do Senhor para que o Senhor abençoe e cuide também da igreja, Deus, lá em Guaratinguetá. Guarde e abençoe, Deus, a liderança, dando direção, sabedoria para eles e principalmente, ó Deus, despertando uma disposição na cooperação para o Evangelho na vida daqueles irmãos. Não deixa se esfriarem, mas que eles se despertem para um compromisso maior, para se envolver e se dispor para o crescimento, Deus, do Teu reino naquele lugar e em todo o mundo.
Também, ó Deus, oramos por aqueles que foram afetados pelo Covid-19 e que o Senhor os abençoe na recuperação, na restauração da saúde e que não haja, Deus, nem a pandemia, nem um outro motivo que venha esfriar, que venha desanimar o teu povo e a sua igreja, porque o Senhor é conosco e a nossa vitória está no Senhor. Que o Senhor abençoe cada um. Também, ó Deus, amplie a visão naquela liderança e em toda a igreja, para que cada irmão, ó Deus, possa ter do Senhor a revelação e a visão ampliada para a pregação do Evangelho, para a expansão do teu reino, para que seja, Deus, testemunhas do Senhor Jesus naquele lugar e aonde o Senhor os colocar. Pai, é a nossa oração, para que o Senhor assim abençoe aquela igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Olá, irmãos. Quero, em nome da CMC Portugal, desejar a cada um de vocês, saudar cada um de vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, porque temos esse encontro, essa possibilidade de podermos nos ver, nos ouvir. E isso porque, como diz Paulo, mesmo quando ele estava encarcerado, a palavra de Deus não está encarcerada e nós podemos estar, através desse método online, nos vendo e podendo realizar esse encontro. É uma grande alegria, estamos aqui com alguns irmãos que estão juntos, que diante da possibilidade de assistirem às reuniões, porque aqui não é feriado, e pelo fuso vão estar participando, porque cremos que Deus tem algo para fazer nesses dias e vai falar ao nosso coração nesses desafios que a igreja tem que passar e entender nesse mundo tão conturbado que nós estamos. Gostaria de agradecer pelas orações que têm sido feitas por nós aqui e dizer que a igreja está bem, a igreja está nesse ano praticamente de confinamento que estamos passando, sem ter reuniões online, que perdemos o nosso salão. Nós estamos firmes, nós estamos ligados uns aos outros, ninguém se perdeu, estamos semanalmente juntos nos grupos online, nos cultos online, ligando uns aos outros e passando pelas provas. Graças a Deus, os irmãos que tiveram contato com pessoas com Covid estão fazendo os testes e todos os testes têm dado negativo, ninguém está enfermo e Deus está trabalhando na vida de cada um. Gostaria de colocar como pedido de oração a nossa volta ao presencial. Precisamos, quando tudo isso passar, voltarmos a ter um lugar para podermos nos reunir, ter um salão, voltarmos a ter as casas abertas, porque hoje está tudo proibido, porque as regras de emergência que passamos não permitem que façamos isso. Gostaria de pedir oração por esse país, porque diante da situação que está em todos os lugares, hoje Portugal é um dos piores lugares do mundo e as regras são cada vez mais rígidas, mais restritas, ao ponto de nós estarmos aqui enclausurados, fronteiras fechadas, voos não permitidos, a não ser por saúde ou por trabalho que não possa ser adiado. Estamos aqui com os hospitais totalmente sobrecarregados, alguns pacientes já estão sendo transportados daqui para outros lugares, como a Ilha da Madeira, e provavelmente até para outros países. Deus precisa colocar a mão, não só aqui em Portugal, mas em todo o mundo, porque a situação está ficando caótica, as pessoas estão perdendo os empregos, estão sendo obrigados a trabalhar em casa, os filhos não podem ir mais às escolas, voltou a ter estudo online, os pais ficam presos a essas crianças e deixam de trabalhar. Então nós pedimos oração, porque hoje Portugal está passando um momento muito delicado e nós precisamos da ajuda, da direção de Deus para que isso possa ser controlado e as autoridades possam ter sabedoria em cada decisão que tomarem. Eu conto com a oração dos irmãos e desejo que nesses dias nós possamos ter realmente a direção de Deus falando no nosso coração e Deus possa usar cada servo, cada instrumento que Ele tem para falar a cada um de nós, consolando, confortando e nos dando realmente o guiar, a unção, um avivamento vindo do Espírito Santo, para que possamos ser usados nesse momento como a solução para essa pandemia. Que nós possamos, como igrejas, não calarmos a nossa boca e possamos falar, porque os dias finais estão chegando e nós precisamos, como igreja, ser sal nessa terra e luz nesse mundo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Boa noite, irmãos. Vamos interceder pela vida do Geraldo, da Cátia, lá em Portugal.
pela CMC de Portugal, por aquele país também que está passando dificuldade com essa pandemia. Até esses dias estava com um problema de oxigênio lá. Vamos orar. Senhor, nós queremos agora te pedir a tua bênção sobre a vida do Geraldo, da Kátia, da CMC, daqueles que fazem parte, Senhor, daquela comunidade ali, para que o Senhor possa estar cuidando de cada um deles, ó Pai. Cuida da saúde física, cuida da saúde espiritual, cuida da saúde emocional, para que eles possam continuar se reunindo mesmo remotamente, mesmo através de celulares, de estar mantendo contato, para que o corpo continue unido ali, Pai. Em nome de Jesus, abençoa o Geraldo, usa a vida dele como instrumento, como o Senhor tem usado até hoje ali, para que ele possa levar a palavra àqueles ali que estão necessitados disso, principalmente nessa época aqui, Senhor. Em nome de Jesus, dá a ele a sabedoria do alto, discernimento do alto, e para que ele possa continuar te servindo ali com todo o coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Sempre presente, Deus. Queridos irmãos de Bauru e todos os irmãos vinculados com o Ministério Translocal de Bauru, é uma alegria para mim estar com vocês neste encontro, deste modo virtual, mas pelo Espírito Santo um encontro real, porque o Espírito Santo não tem limitações de geografia, não está limitado a tempo e a espaço. Então, uma alegria, um grande abraço a cada um de vocês. O tema deste encontro: desafios da igreja em 2021. Faz um ano que nenhum de nós imaginava o que aconteceria no mundo em 2020. Essa pandemia atingiu o mundo inteiro de um modo incrível. E ainda não sabemos o que e como será este ano 2021. O que sim temos certeza é que nosso Deus está no trono e em tudo sob seu controle. E tem tudo sobre seu controle. O Salmo 93 proclama: o Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam o Senhor, os rios levantam o seu ruído, os rios levantam as suas ondas, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Sim, queridos irmãos, o Senhor reina. Ele reina com poder e magnificência. Reina em todo o mundo. Seu trono é firme e eterno. Por mais que os rios subam e aumentem seu ruído, o Senhor nas alturas é mais poderoso do que as poderosas ondas do mar. O profeta Isaías declara: vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Por mais que o inimigo venha como um rio,
com Covid-19 ou com qualquer outra coisa negativa, Deus é quem levanta a bandeira. A vitória pertence ao nosso Deus. Em todas as coisas somos mais que vencedores por meio do Senhor Jesus. Aleluia! O que devemos nós perguntar é: como podemos tirar o máximo proveito desta difícil circunstância que estamos atravessando? Difícil também para nossas congregações e para nossa tarefa pastoral. Para muitos de nós, que somos pastores e obreiros do Senhor, preocupa-nos saber que muitos de nossos amados irmãos e irmãs estão passando por momentos difíceis em suas vidas e em suas famílias, em suas economias, em seus trabalhos e também em sua saúde. Devemos nós perguntar como podemos melhorar nosso papel, nossa função pastoral. O Senhor Jesus, ressuscitado, manifestou-se a seus discípulos pela terceira vez. Desta vez, a 7 deles, na praia do Mar de Galileia. Aqueles discípulos, por iniciativa de Pedro, naquela noite foram pescar. Em vão, eles jogaram na rede a noite toda e não pegaram nada. Ao amanhecer, voltavam em silêncio, frustrados, confusos, pelo fracasso absoluto. Quando estavam cerca de uns 90 metros da costa, eles veem uma pessoa que lhes pergunta: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes diz: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Isto está em João capítulo 21. Depois daquela pesca milagrosa, depois de convidá-los para uma refeição com peixe grelhado e pão, o versículo 15 do João 21 relata assim: quando eles acabaram de comer, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Como todos sabemos, 3 vezes ele procurou Simão Pedro para fazer a mesma pergunta. E perante a resposta afirmativa de Pedro, as 3 vezes Jesus disse o mesmo, com uma pequena variação: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não disse a Pedro: apacenta minhas reuniões, mas apacenta minhas ovelhas. A maioria dos crentes tem pastores de reuniões, mas não pastores de ovelhas. Por muitos anos, nossa atividade pastoral
se foi concentrando cada vez mais no púlpito do que nas pessoas. Com honrosas exceções, temos sido mais pregadores que pastores. Chegamos a pensar que o ponto mais alto de nosso ministério é o púlpito. Muitos vão à reunião com seus problemas pessoais e geralmente voltam para casa com os mesmos problemas. Quanto mais numerosa é uma congregação, mais essa falta de proximidade pastoral se acrescenta, a menos que haja uma equipe pastoral organizada para a atenção pessoal de todos os irmãos da congregação, pastoreando e discipulando em pequenos grupos. Quando a pandemia veio, muitos de nós mudamos o púlpito para reuniões virtuais, no Zoom ou YouTube, ou algo semelhante. Passamos de reuniões face a face para reuniões virtuais. E graças a Deus por esses recursos tecnológicos, mas infelizmente a necessidade de atenção pessoal para cada irmão ou irmã na congregação tem aumentado. Quando a pandemia começou, nunca imaginamos que pudesse durar tanto tempo. Já se passou um ano e ainda não sabemos quando ou como isso vai acabar. Porém, sabemos que Deus está no controle de tudo. Nada escapa de sua soberania. E esse o Senhor, e se o Senhor enviou ou permitiu esta pandemia, Ele tem algum propósito para a igreja e para a humanidade. Paulo declara em Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de aqueles que amam a Deus. Como igreja, podemos tirar grande vantagem de tudo isso, sabendo que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas, incluindo a pandemia, contribuem para o bem. Uma coisa importante que podemos fazer é revisar o estilo e formato de nosso ministério pastoral e retornar aos princípios e práticas que temos aprendido da palavra de Deus. Pedro foi restaurado e aceitou o desafio que Jesus apresentou. Muitos anos depois, Pedro, já velho, em uma fase difícil que a igreja estava passando por causa da perseguição, pois os irmãos foram dispersos para outras nações, o velho apóstolo escreveu-lhes uma carta que começa assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos expatriados dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Primeiro versículo desta epístola. Estas 5 regiões geográficas correspondem à atual Turquia. Os irmãos haviam se dispersado e não podiam mais se reunir como costumavam fazer em Jerusalém e na Judeia. Eles estavam enfrentando
uma situação nova e bastante difícil. No último capítulo desta epístola, Pedro se dirige aos pastores da igreja para dar-lhes o conselho mais maravilhoso que um apóstolo e pastor experiente poderia dar aos pastores que estavam entre os irmãos expatriados. 1 Pedro 5, versículos 1 até 4. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. A primeira característica que observamos neste texto de um servo de Deus é a humildade. Pedro é um exemplo de humildade. Ele, sendo apóstolo, ao escrever aos presbíteros, não lhes disse: eu sou apóstolo sobre vós, mas diz: eu que sou também presbítero com eles. Ele desce ao nível deles e fica ao lado deles, não acima. Isso é humildade. Exorta-os a seguir o seu exemplo, dizendo-lhes: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não abaixo de vocês, sino entre vocês. Outro assunto: o termo pastor não é um título, descreve uma função, um ministério, um serviço. Assim como os católicos chamam seus ministros de padre, os evangélicos adotaram o termo pastor, quase como um título hierárquico. Jesus nos ensinou a não chamar ninguém de pai ou mestre, o que equivale a pastor. Ele não disse que não sejamos pais ou mestres, mas que não os usemos como títulos honorários. Isto está em Mateus 23, versículos 8 ao 10. Uma segunda observação: a principal responsabilidade de um presbítero é apacentar aos irmãos. É interessante que o termo pastor, como substantivo, para se referir aos presbíteros, aparece apenas uma vez no Novo Testamento grego, e é em Efésios 4:11. Lá está escrito: a outros pastores e mestres, visto que são inseparáveis, é o mesmo ministério, pastor e mestre. Mas o verbo apacentar aparece muitas vezes no Novo Testamento, o que nos confirma que o pastorado é uma função, é um ministério
que os presbíteros devem cumprir, não é um título. Também disse Pedro, apacente o rebanho de Deus. Não é nosso rebanho, é de Deus. Eles não são nossas ovelhas, são de Deus. Jesus disse a Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro entendeu bem, por isso escreve assim. Eles não são as ovelhas, eles são as ovelhas do Senhor que estão sob nosso cuidado, sob nossa responsabilidade. Depois disse, cuidando dele, do rebanho. O verbo grego cuidar aqui é episcopero, que significa supervisionar, zelar, conhecer sua situação, estar atento, saber como está cada ovelha. Provérbios 27, 23 diz, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Que boa palavra. Uma terceira observação que surge deste texto. Como realizar nosso ministério pastoral? Disse Pedro, não por força, mas voluntariamente. Não por obrigação, mas por vocação. Motivado por nosso amor pelo Senhor e suas ovelhas. Com desejo, com vontade, com entusiasmo, com alegria. Também acrescenta, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Não por um interesse lucrativo, mas com o intuito de servir, de ajudar aos outros, de bom humor, com alegria, com ânimo. E a última frase aqui é, nem como tendo domínio, senhorio, sobre o rebanho, mas servindo de exemplo ao rebanho. Aqui é um assunto delicado. O autoritarismo pastoral é uma coisa muito ruim para os irmãos. Imposição, abuso de autoridade, domínio sobre as vidas, controle, não correspondem à função pastoral. A autoridade não é imposta, ela é reconhecida. A verdadeira autoridade é aquela que nasce do exemplo e não da posição. E aqui acontece algo semelhante ao que Paulo escreve quando fala da família, em Efésios capítulo 5. Nunca Paulo disse aos maridos que dominem, sometam as suas esposas. Não é domínio, mas sim disse às esposas que se submetam, sejam submissas a seus maridos. É a esposa que voluntariamente reconhece a seu marido como cabeça e se submete a ele. Também em Hebreus capítulo 13, o autor desta epístola disse aos irmãos, obedecei aos pastores e sometei-vos a eles.
São os irmãos que têm que someter, não os pastores que têm que dominar. Quando a submissão é uma virtude, mas a imposição é um grave erro no exercício da autoridade pastoral. E finalmente conclui Pedro dizendo, sabendo que um dia devemos prestar contas ao principal pastor, que é Jesus. Disse assim Pedro: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Devemos desenvolver nosso ministério pastoral sabendo que um dia virá o verdadeiro pastor das ovelhas, o principal. E então, se fizermos bem nosso trabalho, receberemos uma coroa de glória. É muito importante cada dia exercer nossa função pastoral, sabendo que um dia devemos prestar contas ao Supremo Pastor das ovelhas. E finalmente, queridos irmãos, quero convidar a você a ir a João capítulo 10. Lá temos nosso grande modelo pastoral, aquele que chama-se a si mesmo o bom pastor. Nós vamos aprender a ser bons pastores com o bom pastor que é Jesus. Em João 10, versículo 11, Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Este é o nível de compromisso de um pastor, de um bom pastor. O mercenário não se importa com as ovelhas, só se importa com o salário. Também em João 10, 14, Jesus repete novamente: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. E também, capítulo 10, versículo 3, diz: e chama pelo nome as suas ovelhas. Você pode pregar do púlpito para 1000 pessoas, mas não pode pastorear 1000 pessoas, nem a 200. O bom pastor conhece cada uma das suas ovelhas, conhece seu nome, sua família, sua situação financeira, seus problemas pessoais, suas lutas, suas lágrimas, suas alegrias, suas necessidades. É impossível pastorear ovelhas se não as conhecemos. Jesus se limitou a ser íntimo de 12 discípulos mais próximos. Ele sabia o nome de cada um deles. Ao mesmo tempo, eles o conheciam de perto. O conhecimento deve ser mútuo. Os irmãos devem conhecer seu pastor. Deve haver comunhão, transparência, proximidade, relações pessoais estreitas. No versículo 27, sempre em João 10,
Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. O verdadeiro pastor tem uma autoridade natural, normal. Ele não é um mercenário, mas um pastor. Ele conduz as ovelhas e é um exemplo do que ensina. E as ovelhas o seguem, ouvem a sua voz, obedecem-lhe. Finalmente, no versículos 28 e 29, Jesus disse: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. O bom pastor dá segurança às suas ovelhas. Jesus trabalhou junto com seu Pai. Uma era a mão de Jesus e a outra a mão do Pai, pastoreando em forma conjunta as ovelhas. Da mesma forma, para nossa função pastoral, devemos nós trabalhar conjuntamente com Jesus. Uma é nossa mão e a outra a mão de Jesus. Tem que ser um pastoreamento conjunto. São suas ovelhas. Por isso Jesus declarou: ide e fazei discípulos, e eis que estou convosco. É maravilhoso pastorear as ovelhas com Jesus. A questão não é trabalhar para Jesus, mas com Jesus. Isso traz muita paz, muito alívio. Nós não temos toda a graça, a sabedoria. Não sabemos muitas vezes que dizer, que responder, mas com Jesus, Ele presente conosco, nos inspira, nos fala, nos dá sabedoria, nos dá o amor que Ele tem por as ovelhas, e assim junto com Ele podemos pastorear. Queridos irmãos, como conclusão, eu gostaria de terminar com estas palavras. Especialmente quero dirigir-me aos pastores, também irmãos que estão cooperando com os pastores. Tudo o que temos falado hoje, tudo isso requer uma reorganização em nossa tarefa de pastorear e discipular a todos os irmãos e irmãs em nossas congregações. Sejam essas congregações grandes ou pequenas. Temos dificuldades, sim, e muitas limitações. E não sabemos por quanto tempo para os encontros presenciais. Mas não se engane, uma reunião comunitária não é o mesmo que uma reunião pessoal. Os irmãos precisam ser cuidados pessoalmente, o que não significa necessariamente que deva ser face a face. Uma reunião pessoal pode ser por telefone, por celular, por WhatsApp escrito, por WhatsApp de áudio, por vídeo, pode ser por e-mail e de muitas outras formas. Mas temos que estar perto de cada irmão, de cada irmã. Sim, continuaremos usando as reuniões virtuais,
Mas só isso não é suficiente. Devemos saber como está cada irmão, cada família. Para cuidar, apacentar, discipular, é necessário estar próximo pessoalmente. Não podemos ajudar ou pastorear se não conhecermos a situação de cada um. E esse é o grande desafio que temos pela frente. Os pastores devem reorganizar a congregação em pequenos grupos. Cada pastor pode formar uma equipe pastoral composta de irmãos e irmãs idôneos, discipulados, e junto com eles cobrir pessoalmente todos os irmãos e irmãs de nossas congregações. Podemos formar grupos homogêneos de adolescentes, pré-adolescentes, crianças, jovens, casais jovens, casais adultos, casais mais velhos, pessoas solteiras, mais solteiras, irmãs mais velhas que estão sozinhas, de acordo com as necessidades e possibilidades de cada congregação. Todos eles e cada um deles é importante. Cada membro do corpo de Cristo é necessário, é importante. Aqueles que parecem mais fracos são os mais necessários. Aqueles que parecem menos dignos devem ser mais honrados, segundo Paulo expõe em 1 Coríntios capítulo 12. Deus nos ajudará nessa tarefa. Não é nossa igreja, é sua igreja. Eles não são nossas ovelhas, são suas ovelhas. Nós somos os colaboradores do Senhor. Que assim seja. Louvado seja o Senhor. Amém. Cristo venha, tome o teu lugar. Somos igreja.